Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, Vini Pato aqui. Hoje, mais uma vez, a direita perdeu. É sobre isso que eu gostaria de falar, sobre o vídeo postado pelo Felca, atingiu 25 milhões, mais de 25 milhões de views somente no YouTube, parece que ultrapassou até aquele vídeo do Nicolas, do Pix, mais de 50 milhões de visualizações no Instagram. É muito estranho que um vídeo neste tema, com o teor que foi, o YouTube não tenha derrubado. Isso é uma coisa muito intrigante. E eu gostaria de conversar aqui com vocês, entender um pouquinho mais sobre esse ponto de vista, sobre essa matéria que o Felca expôs e também conversar com vocês aqui e entender o que vocês acham sobre o que está acontecendo hoje. Bom, na verdade eu fico até um pouco irritado da utilização deste tipo de conteúdo, né? Então, na verdade o Felca fez um vídeo, eu assisti ele inteiro, na íntegra, se você não assistiu, assista. Você vai ver que ele realmente tem um ponto, e aquele ponto realmente é muito preocupante. Então a exposição de crianças e por parte dos pais e também por parte de outras pessoas que fazem com que essas crianças sejam expostas e também nem entendam o que está acontecendo, porque elas não têm idade para entender. Então tudo isso é muito legítimo, a pauta é muito legítima e concordo com tudo que foi exposto ali e que sim deve ser investigado e os responsáveis devem ser presos. Com relação a isso, eu não tenho dúvida que deva acontecer. Isso realmente é um ponto. Agora, o que mais me deixa intrigado é que pessoas como Erika Hilton, o Hugo Motta, Davi Alcolumbre, Rede Globo de televisão e outros meios de comunicação fizeram uma propaganda extensa para esse assunto. Mas a pauta principal, a regulação das mídias sociais, das redes sociais. Isso é o que deixa todo mundo com o pé atrás com relação ao que eles querem ajudar as pessoas. Então, as pessoas não entendem, a maior parte da população, a maior parte da direita, que isso tudo é uma false flag que eles utilizaram do Felca, então, como um próximo, até mesmo o Felipe Neto apoiando o Felca. Então hoje, talvez, quem sabe, ele não seja o próximo Felipe Neto, porque se o vídeo dele tivesse sido legítimo, se fosse eu que tivesse feito aquele vídeo, eu colocaria no dia seguinte e falaria, não é este tipo de apoio que eu quero, a regulação das mídias, das redes sociais, não é isso que importa. O que importa é que essas pessoas existem e elas estão fazendo isso, mas a regulação, regular você, cidadão de bem, não vai melhorar as coisas. O ponto principal dessa discussão é a censura, o fim da liberdade de expressão. Porque se realmente fosse o caso de ajudar as pessoas, as crianças que estão nessa situação, por que não a Polícia Federal investigar cada um dos comentários que ele expôs lá, das pessoas que estão fazendo compartilhamento no Telegram, sendo que é 100% possível, eles conseguem fazer isso, tem meios para isso, o computador utilizado tem IP, 90% das pessoas ali seriam expostas, seriam presas, seriam condenadas pelo crime já existente. Agora, fico me perguntando, se o ponto é realmente ajudar as crianças, por que Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia votou a favor das crianças irem à parada gay? Existe algum evento hoje no Brasil mais promíscuo que uma parada gay? Existe isso? Existe algum evento que possa trazer danos nocivos às crianças que ali estão, que ali iriam estar? Mas hoje eles bloquearam, eles pararam com essa pauta. Mas a votação, como a gente pode ver aqui, já havia sido feita por parte desses 4 que votaram a favor das crianças irem. Veja como é incoerente. Quando você vê Rede Globo de televisão, Felipe Neto, Erika Hilton, não coloquem aí para ver o que ela acha das crianças poderem virar trans. Criança poder virar trans. E agora ela está ao lado do Felca. Isso para mim acaba sendo inconcebível. Então eu fico realmente chateado de utilizarem uma pauta dessa gravidade para tentar passar um ponto que eles querem passar há muito tempo. Então eles utilizaram de uma pessoa que tem um hype,
A mesma coisa, como um vídeo no YouTube consegue atingir 30 milhões de views sobre este tema. Esse tema, ele é derrubado quando você começa a expor. Então, sim, com certeza deve ter algo ou alguém por trás de tudo isso que fez com que isso avançasse, isso chegasse a todas as pessoas, porque é uma pauta que, mais uma vez eu coloco aqui, importantíssima, que deve sim ser policiada e os responsáveis punidos, com certeza. Mas agora a minha pergunta é, se os pais não são capazes de fazer a proteção de seus próprios filhos, você vai passar o direito para o Estado? Então, aqui vira, se você terceiriza a sua responsabilidade como pai, o Estado vai pegar, ele vai assumir essa responsabilidade. Mas isso deve valer apenas, se for o caso, para essas pessoas que estão doxando seus filhos. Essas são as pessoas que devem ser punidas, não as pessoas de bem. Agora, com esse tipo de pauta, como passou na Rede Globo, como assim? Como assim a Rede Globo está apoiando agora isso? Quando foi o caso de Marajó, vejam a quantidade de deputados que foram contra, a própria Érica Hilton, Guilherme Boulos, na ilha de Marajó. Vejam a reportagem do Cabrini. O Cabrini fez uma reportagem extensa sobre esse caso, sobre crimes que acontecem, abusos por parte de pais. Por que vocês não veem eles buscando a melhora da população, ou seja, a educação é o ponto fundamental. Então, se os pais não têm educação, se os pais ouvem funk na frente de crianças de 8 anos, acham bonito, aplaudem, isso é errado, isso deve ser mudado. Mas isso não é mudado da noite para o dia, isso tem que ser mudado com a educação. Você melhorar a educação das crianças e no caso, as crianças que vão virar adultos daqui a um tempo, essas crianças vão ser as gerações futuras. E eles estão deturpando tudo. Então você vê que hoje o herói das crianças são funkeiros, são pessoas, estão presos, né? Tem gente presa que são herói dessas crianças, que eles acham, entendem de herói. Mas, na verdade, aqui só contextualizando, ninguém deve ter herói nenhum. Mas a gente vê que as crianças hoje se sentem representadas por bandidos, pelo crime organizado. Então, isso é muito importante de entender. Como vocês acham que isso chegou na pauta para Hugo Motta estar aplaudindo, Davi Alcolumbre aplaudindo, Érica Hilton aplaudindo? É muito estranho. Isso tudo é muito estranho. Na verdade, não é estranho. Isso tudo tem nome. Isso se chama false flag. Foi utilizado. False flag é um conceito, né? Então, bandeira falsa, que eles utilizam da própria população, colocando um tema como foi o 11 em 2001, né? Daquela questão das torres. Exatamente. Eles fazem tudo aquilo para passarem pautas que jamais a população assumiria aquela responsabilidade de passar aquilo, não entregariam sua liberdade. A mesma coisa agora. Então vamos utilizar das crianças para tirar a liberdade de todo mundo. Então vejam vocês que agora a gente já vê a lei do PL do Hugo Motta para dispor sobre o uso do reconhecimento facial para cadastro e autenticação de usuários. Então, o anonimato, você ter um username, então você ter um nome de usuário, é algo que faz o anonimato. Muitas pessoas não querem ser expostas, elas têm esse direito. A internet, você sabe que uma vez que vaza qualquer informação sua, nunca mais ela vai ser recuperada. Então, quando o Banco Central vaza com seus dados do Pix, nunca mais você vai ser recuperado. Então você tem o dever de cuidar da sua privacidade. Você tem o dever, não o Estado. Então eles quererem acumular o banco de dados tanto do governo quanto das redes sociais para autorizar e para dizer que só assim nós poderemos punir. Mentira! Mentira, porque eles conseguem ir atrás de cada uma das pessoas que colocou os comentários lá. A maioria delas escreve na internet Surface. Então eles não estão na Deep Web. Eles estão na internet normal.
eles vão ter nome de usuário. Você, para fazer o cadastro ali, você tem que ter um telefone cadastrado. Se você tem um telefone cadastrado, você tem a Anatel, que vai ter o registro do CPF. Você não consegue comprar um telefone, né? A maior parte daquelas pessoas tem trabalho pra caramba para fazer. É isso que eu quero dizer. Pode ser que algumas pessoas sejam mais difíceis de serem encontradas, eu concordo, né? Mas a questão aqui é que a educação, a conscientização não vai ser trabalhada e eles estão nem aí, porque se fosse assim, eles teriam votado a favor da investigação sobre a Ilha de Marajó, eles teriam sido contra com relação às crianças. Quem se lembra daquele vídeo da USP, na qual existiam crianças tocando num rapaz, num cara de 40 anos, que era arte, eram cenas artísticas, eles diziam, e estavam acompanhados dos pais. Ah, não, mas estão acompanhados dos pais. Os pais permitiam. Então, veja vocês que acaba sendo um pouco de hipocrisia. E aí, tudo isso me fez refletir e pensar, putz, o Felca fez um vídeo excelente, eu assisti, né? Então fiquei com o pé atrás já no primeiro momento que eu assisti, mas quando você vê, eu me gerou dúvida se realmente aquela era a intenção dele, ajudar os pequenos. Essa virou minha dúvida até. Por quê? Quando eu vejo um pronunciamento desse do Felca dizendo, vou colocar aqui para vocês. Mais pessoas deixarão de ser usernames e se tornarão nomes. Então, veja, em breve as pessoas deixarão de ser usernames para se tornar nomes. Porque ele fez o vídeo com essa intenção. E a intenção aqui não é censurar ninguém. As pessoas, a liberdade, ela tem seus problemas, mas ninguém deve interferir na liberdade do outro. Então, uma pessoa como eu nunca o Instagram me ofereceu uma coisa dessas. Como que pode até descobrir isso, né? Fico me perguntando como ele descobriu isso, né? Se o Instagram nunca colocou isso, nunca ofereceu um vídeo desse para mim. Então, é só para quem consome e é estranho que pessoas saibam disso, porque realmente existe aquele algoritmo, é grave o que ele falou, isso é uma coisa que a própria plataforma, né? Então, o próprio Instagram, o próprio Facebook deveria ser notificado para eles tentarem resolver esse problema. Se não fosse resolvido, a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. A responsabilidade da educação dos filhos, até que prove o contrário, é dos pais. Eu jamais terceirizaria a responsabilidade de educar meus filhos. Jamais. Meus pais nunca fizeram isso. Meus pais sempre me educaram da melhor forma possível e hoje eu sou quem sou. Então, imagina você perder a guarda do seu filho, porque depois, daqui a um tempo, tudo eles vão colocar em cima disso. Eles vão passar a colocar entraves, né, para as pessoas, para os pais, colocar dificuldade entre pai e filho. Então, muitas pessoas, como ele mesmo expôs no vídeo dele, os pais não estão nem cientes. Muitos fazem de propósito para monetizar, isso sem dúvidas, e se o conteúdo é explícito e nocivo para a criança, sim, ele tem que ser responsabilizado no CPF dele, porque é simples de achar. Agora não basta pegar aquele principal que ele fez, prender o cara e agora jogar um monte de lei, tentar censurar todo mundo nas redes sociais e achar que tá tudo bem. E agora, não, então falou. Beleza, eu concordo que se você falou, isso tudo tem que ser pautado. Eu concordo que se foi falado, as pessoas têm que ser responsabilizadas, mas responsabilizadas no CPF e através de investigação da Polícia Federal ou Polícia Civil. Eles são o trabalho deles. Agora, responsabilizar civis normais a perder sua liberdade por conta de bandidos, isso eu já vi essa história antes e nunca acaba bem. Bom, eu gostaria de mostrar aqui para vocês mais informações, mas é um tema aí um pouco sensível, então eu peço que vocês façam suas próprias pesquisas. Mas todo mundo que está a favor hoje dessa lei foi contra a Ilha de Marajó, foi contra você responsabilizar, exploradores. Muitos ali não queriam responsabilizar,
Muitos da esquerda não querem. Por que não querem? Agora, nessa pauta querem, porque ela abrangeu toda a população brasileira. Essa pauta abrangeu todo mundo com uma causa que todo mundo defende, como foi o caso de outras false flags no mundo. Então eles fazem isso justamente, é um mecanismo de soft war que eles utilizam da própria população para passar pautas que a população jamais apoiaria, que é a censura das redes sociais. Fica aqui meu protesto contra a forma da utilização que foi feita pelo vídeo do Felca. O conteúdo realmente é importante, as pessoas, todos os pais devem saber, inclusive também fazendo alerta ao jogo do Roblox. Então este jogo também é 100% nocivo às crianças, e acredito também que os pais têm responsabilidade sobre isso, grande parte dos pais que não estão monitorando seus filhos nas redes sociais, estão entregando o celular, é uma arma. Então vocês que são pais e fazem isso, peço que vocês reflitam sobre a atitude de vocês. Se a criança chorar, ela é uma criança, deixa ela chorar. Se ela quiser o celular, quem manda em casa é você. Não perca o pulso para o seu filho, não ceda a isso, porque isso pode custar muito caro no futuro. Então, tenham noção que a internet é algo perigoso, mas também é uma ferramenta muito importante para todos. Isso diz respeito à liberdade de expressão e à liberdade de cada indivíduo. A responsabilidade sobre os filhos são dos pais. E eu espero que vocês tenham entendido o ponto de vista aqui. Mais uma vez falando, o conteúdo do vídeo em si realmente é muito importante. É importante que todos os pais tenham consciência disso e saibam o que seus filhos estão usando. E sim, proíbam a utilização de internet até determinada idade. Não pode usar, não vai jogar jogo online. Você não pode jogar jogo online, o seu jogo é offline. Quantos jogos são offline? Se for o caso de querer dar jogos para as crianças, quantos jogos são offline? Vai deixar interagir com o mundo inteiro? Então, cabe responsabilidade, cabe educação, cabe investir na educação de ensino básico, do ensino fundamental, ensino médio. Entendeu? O Brasil precisa disso. O Brasil precisa desse tipo de investimento. Não adianta mexer numa ponta lá do final, sendo que a origem sempre está sendo ruim. Isso não vai adiantar e não vai mexer em nada. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez a direita perde, mais uma vez o conservadorismo perde, porque a pauta está sendo utilizada para manipulação em massa sobre as liberdades individuais de cada um aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa aqui seu like, se inscreve aqui no canal, pessoal. Da próxima vez eu espero fazer um tema um pouco mais alegre, mas realmente esse tema aí chega a dar nojo das pessoas utilizarem esta pauta para ganharem em cima das suas barganhas políticas, digamos assim. Muito obrigado, valeu e até a próxima.